Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos ao Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos ler os versos de 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos orar. Amado Pai Celestial, confessamos mais uma vez o privilégio que temos de nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho. Que riqueza podermos contemplar algo mais das belezas, glórias e virtudes do Teu amado Filho. Estenda a Tua mão de misericórdia sobre nós nessa noite, porque queremos ver a Tua face e ouvir a Tua voz. Habilita-nos, supera as nossas debilidades e prevalece para o louvor da Tua glória. Amém. Toma a Tua palavra lida nas Tuas mãos e vem interpretá-la aos nossos corações. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, temos dado alguns passos nisso que temos chamado de fundamentos da vida interior. É certo que toda a vida cristã, em todas as suas facetas, é resultado desses fundamentos. Se não há devoção e entrega verdadeira de coração, não há valor em serviço algum, mesmo que seja feito em nome do Senhor. O nome do Senhor pode e tem sido usado de muitas e muitas maneiras inapropriadas. A fonte de todo serviço aprovado a Deus e por Deus é devoção. Raízes profundas nele mesmo. Quando falamos sobre fundamentos da vida interior, o que nós queremos dizer é que há elementos que são simplesmente indispensáveis para que nós possamos avançar no conhecimento de Deus e avançar no serviço a Deus, na utilidade a Deus, já que é claro para nós que nós fomos chamados dessas duas maneiras. Fomos chamados para pertencermos a Ele, para vivermos uma relação plena, intensa, profunda, inquebrável com Ele, e baseado nela, nós fomos chamados para servi-lo, sermos as suas testemunhas. Então, o primeiro passo que demos, nós chamamos, refletindo muitos santos do passado, chamamos de solitude. E dissemos aos irmãos que solitude não é solidão. Solidão é estar com a ausência de pessoas, pura e simplesmente. Solitude significa uma busca deliberada por um lugar tranquilo para estar a sós com Deus e exposto à sua palavra. Então se isso é verdadeiro, então nós buscamos examinar no primeiro dia
quais são os elementos principais, pelo menos, que seriam expostos no nosso coração na solitude. E se você se lembra bem, pelo menos para os que estiveram aqui, a solitude, então, necessariamente será um lugar de confronto. Porque nós carecemos desse confronto. Que a palavra de Deus venha confrontar muitas coisas que há em nós, que ofendem o Espírito Santo, e como nós fomos realmente criados para vivermos uma satisfação plena em Deus, então aquilo que ofende o Espírito Santo também não promove, nunca promoverá a nossa realização. Sempre isso será verdade. Então a solitude é um lugar de confronto. Nós buscamos esse lugar secreto e para que isso seja muito bem aplicado, nós temos que fazê-lo todo dia. Retirarmos-nos disciplinadamente, se tempo for, de preferência pela manhã, com trabalho, porque se essa prática é exercida, nós temos então condições de carregar conosco o ambiente da solitude para todo o dia e os desafios dos relacionamentos e da vida diária. Então, solitude é um lugar de confronto. Solitude também, graças a Deus, é o lugar do encontro, onde realmente nós experimentamos o significado bendito de estarmos debaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Ele diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e cobrir-te-á com as suas penas. E debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nós experimentamos isso na solitude, expostos à presença de Deus, porque ela é também um lugar de encontro. Graças ao Senhor. Então ela não tem apenas um aspecto, entre aspas, negativo, ou seja, nós seremos confrontados, mas ela tem a contraparte positiva. Nós seremos encontrados pelo nosso bendito Deus. E qual é o resultado disso? O terceiro passo que demos aí, dentro do tema solitude no primeiro dia, é que então por causa do confronto e do encontro, haverá transformação. E que transformação é essa? Nós experimentaremos aí onde somos confrontados, aí onde somos encontrados, nós experimentaremos o que é verdadeira liberdade. Lembram-se que compartilhamos isso? 1 Coríntios 9:19, Paulo disse assim, sendo livre de todos. Com a ideia de ir para fora de todos, para longe de todos. Dá uma ideia de alienação, não é? Quando pensamos assim. Mas ele vai acrescentar imediatamente, fiz-me escravo de todos. O princípio é, nós nunca podemos ser úteis a outros se nós não formos libertos deles. Compreende o que isso significa? Liberto de receber deles qualquer coisa, seja louvor, seja gratificação, seja uma contraparte. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós oferecemos algo com a mão direita e a esquerda está aqui escondida atrás? Nós só não fazemos assim porque é muito feio, né? Te dou porque eu quero receber. Mas nós fazemos assim. Ela está preparada aqui para receber, diante do que foi dado, não é? Porque nós somos escravos dos outros. E, na verdade, escravos de tudo. Então, na medida em que somos confrontados pela palavra de Deus, somos encontrados pelo bendito Pai Celestial, que cobre-nos com as suas asas, nós somos transformados. Verdadeira liberdade. A liberdade tem dois aspectos principais. Ser liberto de, que envolve tudo aquilo que de alguma forma signifique para nós cativeiro, mas o aspecto positivo dela é ser libertos para. Então, se nós não formos confrontados e libertos de, nós não somos livres para. Livres para Ele, livres para os irmãos, livres para servir
independente de pessoas, circunstâncias, recompensas, ou seja lá o que for. O apóstolo Paulo e outros realmente experimentaram o significado disso. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Que linda expressão e que importante princípio colocado aí. Então ore sobre isso, irmão. Pergunte ao Senhor. Senhor, em que aspectos eu sou escravo e dependente de coisas e pessoas? Nós falamos desde o primeiro dia. Nós precisamos fazer perguntas ao Senhor. Porque nosso Senhor não responde perguntas que não foram feitas. Então, depois, ontem demos um segundo passo. Graças a Deus, a solitude nos conduz, ou nos conduzirá, à quietude, ou ao silêncio do coração. E nós vimos que esse silêncio do coração é muito mais do que o silêncio da boca. Porque a boca pode estar calada, mas o coração em convulsão. Então, o silêncio do coração é quietude. É encontrar um lugar de descanso debaixo daquele que nos cobre com as suas asas. E aí procuramos, então, mostrar aos irmãos e aplicar de maneira prática o que significa quietude. E qual a relação da quietude, até mesmo com oração, comentamos algo relacionado a isso, né? Estamos dando hoje o último passo. E vamos chamar esse passo de oração como uma vida de amizade com Deus. Meus irmãos, há muitos aspectos diferentes da oração. Então, prestem atenção aqui. Alguns santos do passado chamaram, por exemplo, um dos aspectos da oração de oração de autoridade. O que significa isso? Significa o nome de Jesus ser usado com a autoridade que pertence a ele para, por exemplo, a expulsão de um demônio. Para, por exemplo, uma circunstância onde se discerniu a necessidade de uma oração de autoridade. Alguns irmãos pregando o evangelho há muitos e muitos anos atrás, numa praça na Rússia, discerniram diante do Senhor. Enquanto pessoas passavam e nem ouvido davam a elas. Elas compreenderam que elas deveriam, em nome do Senhor, fazer uma oração de autoridade, para que, naquele ambiente, as hostes espirituais da maldade fossem caladas e os ouvidos dos transeuntes fossem abertos. Agora, cuidado. Muita coisa extrapolada tem sido feita em torno desse assunto. Muita coisa. Então, o nome de Jesus não é uma vara mágica e nem uma senha. Quando alguns, no livro de Atos, tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônios, eles disseram assim: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aquele espírito imundo disse: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E diz que ele partiu para cima deles e eles saíram com suas roupas rasgadas e foram humilhados. Porque o nome de Jesus não é uma vara mágica. Ele só pode ser usado por autoridade por aqueles que realmente habitam à sombra das suas asas. Então, é um dos aspectos da oração. A oração também pode significar, frequentemente significa, suplicar. Súplica, petição. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Oração, súplica, petição. Oração também significa intercessão. Quão importante é a intercessão uns pelos outros, pelos assuntos do Senhor, não é? A oração também tem o seu aspecto corporativo. Quanto é importante aprendermos a orar como igreja. Não é nos reunirmos no mesmo lugar e cada um fazer a sua oração juntos. Essa não é a oração corporativa. Essa nós fazemos em nossas casas. Oração corporativa é aprender a discernir as demandas atuais do Senhor para esse grupo de comunhão onde estamos inseridos e então todos orarmos em torno de um mesmo tema. Isso é oração corporativa, mais um aspecto da oração. Mas o que eu gostaria de destacar hoje não é nada disso. Mas, na verdade, é o fundamento de todos eles, ou de todos esses aspectos da oração, que é exatamente a vida de oração.
como sendo uma vida relacional e ininterrupta de relação com Deus. Uma vida ininterrupta de relação com Deus, ou uma vida de oração. Então vamos seguir alguns passos aqui juntos. Um irmão do século XII, chamado Ricardo de Chichester, ele disse assim: 3 coisas te peço, ó querido Senhor. Não mas negues antes que eu morra. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Sabe, irmão, eu era um jovem quando li essa oração. E ela ficou impregnada em meu coração. Vou repeti-la. 3 coisas te peço, ó querido Senhor. Não mas negues antes que eu morra. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Isso é vida de oração. Oração como companheirismo e amizade com Deus. É o fundamento de todas as outras orações que nós colocamos aqui. Como você vai suplicar para alguém que você mal se relaciona? Como você vai interceder por algo ou por alguém diante de uma pessoa que você mal conhece, porque pouco se relaciona? Como você irá orar de modo a exercer a autoridade de alguém que você pouco conhece? Então, meus irmãos, solitude e quietude, ouça com atenção, fornecem um ambiente para que a vida de oração seja praticada. Ou uma vida de relação ininterrupta com Deus. E precisamos entender o que isso significa. Porque também há problemas aí, há distorção aí. Alguns acham, por exemplo, que a mente racional, o intelecto, tem que estar ligado a Deus 24 horas por dia. Isso é simplesmente impossível para qualquer ser humano. Então, o que significa uma relação ininterrupta? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude à medida que caminhamos por esse assunto, para nós compreendermos. Primeiro, ainda lançando algum fundamento, como que nós definiríamos essa vida de oração, além do que já falamos? Uma relação ininterrupta com o Senhor. Penso que poderíamos defini-la assim. Uma vida de oração é uma vida de atenção amorosa a Cristo. Por que atenção amorosa? Porque nosso coração tem sido por Ele cativado. Sim, nós lidamos com coisas, nós criamos filhos, nós temos trabalho, nós temos responsabilidades, mas nada disso cativa o nosso coração. Porque o nosso coração já está cativado por um único alvo, um único objetivo. Aliás, todas essas coisas e pessoas sofrem, no bom sentido, o benefício dessa relação. Como nós já falamos aqui mais de uma vez, pais, vocês querem que seus filhos amem o Senhor? Então vivam de tal modo que eles vejam o gozo do Senhor na face de vocês. Que o Senhor é seu prazer e não sua obrigação. Que o Senhor não é alguém trancado numa sala como essa e visitado 2 vezes por semana. Então, isso é vida de oração. Uma vida de atenção amorosa a Cristo. E, consequentemente, uma união cada vez mais forte com Ele. Agora, escute novamente o texto que acabamos de ler de João 15, particularmente o versículo 4. Permanecei em mim. Você vê que aí não está envolvido questão de tempo, não é? Permanecei em mim é um estado e uma condição. E eu permanecerei em vós. O que significa isso? Significa, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus iria abrir um caminho pela morte, ressurreição e a descensão do Espírito Santo, posteriormente, para que nós realmente pudéssemos experimentar o que ele descreve aí, nesse discurso tão maravilhoso, onde ele diz que ele é a videira verdadeira. Nós poderíamos habitar ininterruptamente
na presença dele, com ele, junto dele, estando com ele, de tal forma que qualquer intruso que queira penetrar nessa relação, ele será imediatamente discernido. Seja um intruso externo ou seja um intruso interno. Paixões, aquilo que examinamos no primeiro dia, você se lembra, né? Quando falamos sobre confronto. Quando essas coisas quiserem penetrar, elas serão discernidas e será dado um não a elas. Uma vez eu ouvi uma declaração tão simples e achei tão bonita. Um irmão disse assim, citando uma situação específica sobre a qual ele estava falando, que seria o caso de o adultério. Escute o que ele disse. Quando você estiver sujeito a uma situação de possível ou de provável adultério, você será vencido pela pessoa que for mais importante para você. Compreendeu? Se a pessoa que for mais importante para você é essa pessoa envolvida nesse tema, você vai ser vencido por ela. Mas se a pessoa mais importante para você for ele, você nunca será vencido por ela. Vida de atenção amorosa a Cristo. Habitar debaixo das suas asas é o único refúgio seguro que temos. Sabe, irmãos? Infelizmente, servos do Senhor, que já foram de alguma forma tão usados pelo Senhor e caíram, porque de alguma forma ou outra abandonaram o lugar secreto com Deus. Abandonaram o abrigo debaixo de suas asas. Foram de alguma maneira envaidecidos por alguma coisa ou por algumas coisas e abandonaram o refúgio secreto. Então, isso é vida de oração. Nós só seremos guardados pelo lado negativo e só poderemos crescer, avançar no que concerne ao conhecimento de Deus e ao seu serviço através de uma vida de oração. Agora, há pelo menos três princípios no Velho Testamento, interessante que todos os três estão lá, e gostaria ainda de citar isso como uma introdução, três ilustrações através de três homens que são usados no Velho Testamento com essa expressão, andar com Deus, ou andou com Deus, ou andava com Deus. Talvez só dizendo isso você já saiba quem são. Mas quero mostrar para você quais são os princípios que eles representam. E se nós, escute bem antes de citarmos os três e as implicações, se nós compreendermos o princípio envolvido na vida dos três, então nós compreenderemos o que é vida de oração. O primeiro deles, quem é? Citado na Bíblia, que andou com Deus. Enoque, Gênesis 5. Talvez você não precise nem abrir. Gênesis 5, de 21 a 24. É dito que Enoque andou com Deus. Aos 65 anos, ele gerou Metusalém e andou com Deus 300 anos. O princípio envolvido na vida de Enoque é claríssimo. Ele andou com Deus de tal forma que Deus fez o quê? Para si o tomou. Então é muito evidente que na vida de Enoque nós temos o princípio do arrebatamento. Eu vou repetir para os irmãos uma historinha que já contei aqui. Alguns vão se lembrar. Uma menina, adolescentezinha, pré-adolescente, foi a uma reunião da igreja e ouviu um irmão compartilhar a palavra sobre a vida de Enoque. Então, seus pais não foram à reunião da igreja. E retornando para casa, perguntaram a ela sobre o que aquele irmão havia compartilhado. E ela procurou reproduzir o que ela entendeu. E disse assim, o irmão compartilhou algo sobre a vida de um homem chamado Enoque, que andou com Deus. E o que eu entendi foi que ele foi andando com Deus até um momento em que Deus disse assim para ele, Enoque, agora você está tão longe de tua casa e tão perto da minha, que fique comigo. Ou seja, ela compreendeu tudo sobre a vida de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus, para si, o tomou. Quanto mais nós andamos com Ele, mais nós somos desarraigados.
Enquanto nós estivermos lutando com aquelas coisas que nos arraigam nesse mundo, nós vamos perder para elas. Porque são monstros muito mais violentos e fortes do que imaginamos. Mas à medida que formos aprendendo a viver uma vida de atenção amorosa a Cristo, os monstros serão expurgados. Porque eles não podem com Ele, eles podem conosco, mas não podem com Ele. Então, meus amados irmãos, esse é o primeiro princípio. Andar com Deus, no princípio da vida de Enoque, ou o princípio do arrebatamento, é um dos significados da vida de oração. Agora, queria mostrar algo para os irmãos dentro desse primeiro princípio. E já vamos citar os outros dois. Penso que isso seja tão importante que não precisamos correr com eles. Não podemos. Abra, por favor, o livro de Cantares. Esse livro magnífico do amor relacional do amado com a amada. Livro de Cantares. Preste atenção. Olha o que diz o capítulo 4, verso 9. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou, o princípio do arrebatamento. Agora, em Cantares, capítulo 4, verso 9, é o noivo que está falando. Aliás, ele fala quase o capítulo todo. E se você olhar os versos anteriores ao capítulo 4, ou seja, o final do 3, você vai descobrir por que ele fala tanto assim no capítulo 4. Ele fala porque a noiva chamou a atenção das filhas de Jerusalém a respeito da beleza dele. Ela diz assim no capítulo 3, verso 11, contemplai ao rei Salomão com a sua coroa. Está vendo essa frase? Isso trouxe tanta satisfação ao coração do rei, do amado, que então ele vai dizer para a amada o que ela é para ele, no capítulo 4. Um capítulo magnífico. E nós vamos focar esse verso 9 por causa do princípio que estamos compartilhando na vida de Enoque. Então, por favor, olhe para a sua Bíblia e preste atenção. O que o noivo diz. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Vamos juntos para o capítulo 6, verso 5. É um verso que vai trazer mais luz sobre o que acabamos de ler. Ouça com atenção. Capítulo 6 de Cantares, verso 5. Olha o noivo falando de novo, e dizendo assim, desvia de mim os teus olhos. Parece estranho essa frase? Tudo que o noivo quer é que a noiva olhe para ele, o contemple. Né? Em que sentido ele está usando a expressão desvia de mim teus olhos? Irmãos, é uma expressão do mais doce amor. Ele vai explicar assim, porque eles me perturbam. Eles acendem em mim algo que é à beira do insuportável. Agora, deixe-me dizer para os irmãos qual é o sentido da palavra perturbam na língua original. Para que então nós compreendamos esse princípio do arrebatamento que nós estamos falando aqui, sem o qual nós nunca poderíamos viver uma vida de oração. A palavra perturbam, nesse texto, significa, primeiro, incitam cruelmente. Incitar. Quando alguma pessoa é instigada, aliás, é um outro sentido dessa palavra, instigar. Ela é instigada a fazer alguma coisa e ela o faz, ela diz assim, mas eu não podia deixar de fazer, não é? Porque eu fui instigado, eu tinha que fazer aquilo, não é? Ela foi incitada, instigada. É isso que o noivo está dizendo para a noiva. Desvia de mim teus olhos, porque eles me incitam, eles me instigam. Em que sentido? Segunda definição. Subjugam. Subjugam. Teus olhos me subjugam. Mais um sentido. Dominam. Basicamente a mesma ideia de subjugam. Mais um. Capturam. Teus olhos me capturam. Mais um sentido. Me importunam. E o último, que eu gostaria de citar. Me apressam. Pedro diz assim, que nós devemos não só esperar, mas nós devemos apressar
a vinda do grande dia de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Na verdade, vou fazer uma declaração. E a declaração é a seguinte: antes que nós possamos ser arrebatados em direção a Ele, nós precisamos arrebatá-lo em direção a nós. Há uma absoluta necessidade que haja nessa terra olhos que incitam, que instigam, que perturbam, que capturam os olhos do nosso Senhor e que então o apressam. Para que antes que nós sejamos arrebatados a Ele, Ele tenha sido arrebatado a nós. O que Ele disse no capítulo anterior que nós lemos? Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. Irmão, então pergunte para você diante do Senhor: por que o Senhor não retornou ainda? Por que você acha? Ah, sim, você pode usar fatores naturais. É porque isso ainda não aconteceu, aquilo ainda não aconteceu, aquilo outro ainda não aconteceu. Mas penso que essas respostas estão erradas. O Senhor não retornou ainda porque Ele ainda não foi, nesse tempo do fim, instigado, perturbado, apressado por olhos que o cativam. Olhos de amor, olhos que o incitam. Quando o Senhor tiver na terra um povo, que Ele chama de noiva, cujos olhos o apressem, então o trono dos céus não o reterá. Quando na terra o verbo de Deus se apresenta aos 30 anos para o início do seu ministério, os céus não se contiveram. Os céus estiveram fechados por mais de 4.000 anos, desde que o homem caiu. Revelações parciais, manifestações parciais de Deus aqui e ali, mas de modo geral, céus fechados. Mas quando aquele homem estava na terra, os céus não se contiveram. Ele entrou no Jordão para ser batizado, para iniciar o seu ministério. Ele não sabia o que iria acontecer no céu. Nosso Senhor Jesus não é um super-homem, nem um vidente. Ele é um homem. Então, quando aquele homem entra no Jordão para ser batizado por João, os céus é que não se contêm, por obra do Pai, não por obra dele. Então, a voz é ouvida: este é o meu filho, este é o meu eleito, este é o meu amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Os céus não se contiveram por causa dele, de quem ele é. Então, esse é o princípio do arrebatamento. Sabe, irmãos, me permite ilustrar ainda de uma maneira simples. Vocês sabem que tem um casal de irmãos aqui que tem uma chácara muito gostosa próxima daqui. E ali tem uma cachorrinha muito bonita, parece uma raposinha. Mas ela não sabe o que é quietude. Ela é completamente inquieta. Então tem um frango espedaçado lá, que você joga assim para ela, ela busca o frango, traz o frango, você joga o frango, ela traz o frango, e joga o frango de novo, e ela traz o frango, e ela vai fazer isso o dia inteiro se o frango for atirado. Então, havia um irmão ali que não era o proprietário dela, nem mesmo era o proprietário dela, e que estava jogando frango para ela, e ele já estava cansado. Então ele assentou-se, colocou suas mãos assim, e a cachorrinha colocou o frango perto dele, e ele não queria mais. Ela chega dessa brincadeira. Então o que ela fez? Ela colocou o seu focinho debaixo da mão dele. Aí ele foi quem disse assim, que não apenas ela pôs o focinho debaixo da mão dele, mas ela levantou os olhos assim, e ficou olhando para ele. Aí sabe o que ele disse? Quando eu vi aqueles olhos, eu tive que jogar o frango de novo. Assim é com relação ao nosso olhar para com o nosso Senhor. Olhos que instigam, olhos que perturbam, olhos que subjugam, de tal forma que o cansado irmão teve que jogar o frango mais uma vez. Irmãos, é isso que nosso Senhor aguarda de nós. Será que nossos olhares para Ele têm sido com essa qualidade? Tem perturbado a Ele, incitado a Ele, instigado, subjugado a Ele? Olhares que sem palavras dizem assim: vem, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, quanto mais as circunstâncias se apertarem,
mais nós experimentaremos o significado da bendita obra da misericórdia de Deus. Sabe por que as situações têm que se apertarem? Primeiro, a igreja não tem lugar no mundo. Não tem. A tolice de muitos de nós é acharmos que tem. A nossa pátria está nos céus. Não está na terra. Não está no seu negócio. Não está nas coisas onde você tem posto seu coração. Não está. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, vai dizer Paulo, Filipenses 3:20, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, meus irmãos, que o Senhor continue falando mais ao nosso coração sobre esse tema, essa questão do arrebatamento. Quando nós ouvimos essa palavra, pense na sua história. Sabe qual é a primeira coisa que você pensa? Se você estiver conversando com alguém, por exemplo, qual a sua posição? Você é pré-tribulacionista? Você é pós-tribulacionista? Você é do arrebatamento parcial? Ah, que infelicidade, meus amados irmãos. O que o Senhor deseja é encontrar olhos agudos que o instiguem, o perturbem e o apressem. Para nós, que fosse hoje. Mas na verdade é para Ele que fosse hoje. Mas Ele ainda aguarda. Então, graças a Deus, a vida de oração incessante despertará em nós, vida de oração como amizade com Deus, despertará em nós um verdadeiro maranata, um verdadeiro desejo pelo nosso Senhor Jesus. O segundo princípio também, você sabe onde está. Quando a Bíblia descreve Noé. Gênesis capítulo 6, no verso 5, diz que Noé era um homem justo diante de Deus e que Noé andava com Deus. Então, se Enoque exemplifica o princípio do arrebatamento e tudo o que envolve, né, Noé exemplifica o princípio da separação, muito, muito claramente. Né? Noé andava com Deus e então ele foi separado quando todo aquele juízo de Deus foi derramado sobre a terra. Ele foi guardado e aquelas 8 pessoas, então, preservadas na arca. Princípio da separação. Por que nós estamos, então, aplicando essas coisas? Que fique muito claro. Porque é a vida de oração, o andar com Deus, a vida de amizade com Deus, a vida de relação ininterrupta com Deus, que, então, trabalhará em nós o princípio do arrebatamento. Paulo chega a dizer assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema, maranata. Lembra-se? Olha a conexão que ele fez. Se alguém não ama, ele não diz assim, se alguém não crê. Poderia ter dito, mas não foi o que ele disse. Ele está indo além, não é? Ele não disse se alguém não serve ao Senhor Jesus, seja anátema. Ele disse se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Ponto. Maranata. Porque aquele que ama diz maranata. Aquele que ama não diz, Senhor, espere um pouquinho mais, porque olha, estou indo aqui tão bem, vai dar tudo certo, né? Vai melhorar, vai prosperar, aquela porta vai abrir, aquela coisa vai acontecer, estou quase casando, estou quase terminando meu curso, estou quase sendo promovido. Não é? Infelizmente. Então, meus amados irmãos, que o Senhor traga mais realidade disso para os nossos corações. Enoque, o princípio do arrebatamento. Noé, o princípio da separação para Deus. Separação. Se há algo que o cristianismo professa dos nossos dias, não tem, é separação. É uma vinha sem sebe, que está sendo comida por raposinhas de todos os tipos. Esse é o cristianismo professo dos nossos dias. Mas graças a Deus, como sempre, Ele irá preservar um remanescente fiel para si. E nós precisamos estar diante do Senhor com essa oração em nosso coração. Senhor, guarda-me para que eu esteja entre esses. Apocalipse os chama de aqueles que não se contaminaram, que são castos, que guardaram seu coração para Ele. Não é essa a realidade que o Senhor busca em nós, meus amados irmãos? Então, o último exemplo do Velho Testamento. Você também sabe quem é. Abraão.
quando o Senhor se revela a Abraão, particularmente no capítulo 17, aí já há uma jornada pregressa de Abraão com o Senhor. No capítulo 17 de Gênesis, ele vai dizer assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Essa palavra Shad, no hebraico, significa seio. E a palavra El Shaddai significa o Deus que amamenta, o Deus que supre. Porque Abraão estava num período muito, muito delicado. Até mesmo um fruto da carne tinha sido produzido. Não é? Então, ele disse para Abraão: anda na minha presença. E Abraão exemplifica o que então? Na sua história e jornada com o Senhor? O princípio da amizade com Deus. Não lembro exatamente se o fizemos aqui, mas vários irmãos daqui participaram em outro lugar. Uma vez no passado estudamos as 11 visitas do Senhor a Abraão. 11 visitas. Desde Ur, dos caldeus, até a última visita em Moriá. De Ur a Moriá. Quando Abraão era apenas um idólatra no meio dos idólatras, o Senhor o visitou lá em Ur e levou Abraão até Moriá. Moriá significa visível ou testemunho. Então Abraão foi trabalhado de tal forma de glória em glória, que no Monte Moriá ele foi capaz de dar não um testemunho, ele foi capaz de dar o testemunho. E qual é o testemunho? Oferece-me ali o teu único filho, Isaque, a quem amas. A figura mais maravilhosa do Velho Testamento sobre a oferta do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então Abraão foi tornado uma testemunha por causa das visitações de Deus a ele. E por que Deus nos visita? Nosso irmão, quando abriu essa reunião, estava falando de visitação de Deus pela sua graça, que Ele está nos concedendo nesses dias. Não foi o que nosso irmão disse? Por que Deus nos visita? O objetivo de Deus ao visitar-nos, seja individual ou seja coletivamente, é um só. É nos preparar para a próxima visita. Esse é o objetivo. Não é nos dar algo de tal forma que então nós estejamos agora bem e contentados. Não. É nos preparar para a próxima. Ele nos visita e visita, visita e visita. Até onde? Até o pleno testemunho. Isso é o que ele busca. 11 visitas e 4 altares marcaram a vida de Abraão. Então, meus irmãos, em suma, esse é o significado de vida de oração. O princípio do arrebatamento, o princípio da separação, tão importante, separação para Deus, uma igreja murada, Neemias, a vinha concebe, há tantas figuras lindas na Bíblia sobre essa questão de separação, e finalmente uma vida de amizade com Deus, exemplificada em Abraão. Se você ainda não o fez, estude a vida de Abraão. Lembre-se, ele é o pai de todos que creem. O que o Senhor trabalhou nele é um modelo do que Ele quer fazer em nós. Então, colocando isso inicialmente. Agora, eu gostaria de compartilhar, mesmo que panoramicamente, 5 efeitos da oração como amizade com Deus. Então lembre-se, sem uma vida de atenção amorosa a Cristo, uma vida de relação ininterrupta com Ele, não há nenhuma outra expressão de oração que possa ter qualquer significado. Nem uma oração de autoridade, nem uma oração de intercessão, nem uma oração de súplica, nem uma oração corporativa, porque não parte de uma vida de atenção amorosa a Cristo, de uma relação ininterrupta com Ele. Então, me permita colocar para os irmãos esses 5 efeitos, e vocês podem levar isso para o seu lugar secreto, para orar ao Senhor a respeito. Número 1. Quanto mais avançamos na vida de oração, mais nós teremos uma correta, adequada, sublime apreciação de Cristo. O irmão que todos conhecem aqui, pelo menos por nome, e alguns que conhecem sua história, então conhecem melhor sua história e seus escritos, o irmão Austin Sparks, um profeta do Senhor do século passado, com tanta clareza a respeito do mistério de Deus, Cristo e a Igreja, e um irmão tão centrado na pessoa e obra de Cristo, que realmente seus escritos nos impressionam. Então, esse irmão disse assim: uma
das maiores tragédias da igreja é quando as verdades de Deus se tornam familiares e conhecidas. Parece estranha a frase? Parece que tudo que nós queremos é que as verdades se tornem familiares e conhecidas, né? O que ele quis dizer? O que ele disse com essa frase? Que nós começamos a considerar o santo como comum e o sagrado como ordinário. Comum. As verdades de Deus são conhecidas. Já sei tudo sobre isso, já ouvi tudo sobre isso. Minha biblioteca está cheia de livros sobre esse assunto. Cansei de ouvir mensagens sobre isso, não é? Mas não há impacto em nossos corações. De alguma maneira, aquela coisa que ouvimos não nos revelou as glórias da pessoa e obra de Cristo. Então ele disse assim: qualquer mensagem que você ouvir, qualquer livro que você ler, qualquer missão que estiver aí diante de você para ser, entre aspas, avaliada, a única pergunta que precisa ser feita, e a pergunta determinante é: quanto de Cristo está envolvido ali? Quanto de Cristo há ali? É só isso que importa. Porque, irmãos, quanto menos de Cristo há, mais coisas, movimentos e etc. vai acontecer. Porque, na verdade, a natureza espiritual é igual à física, ela não suporta o vácuo. Quando nós vamos perdendo de vista o nosso glorioso Cristo, no vácuo espiritual nós não ficaremos. Outras coisas vão penetrando e tentando ocupar o lugar dele. Liturgias, estratégias, movimentos. Agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. A assembleia se torna um laboratório, né? Vamos ver o que dá certo, o que não dá certo, o que funcionou lá, vamos aplicar aqui, porque funciona lá, dessa maneira. Não é? Você vê essa ideia de chamada igreja em células? Isso foi um molde, foi aplicado em determinado lugar, e hoje ele alcançou o país todo. Não é? E veja os resultados, de modo geral, quais são. Porque, meus irmãos, o bezerro de ouro foi feito em molde. Não há como você fundir ouro e o ouro virar um bezerro. O bezerro de ouro foi feito em molde, porque o ouro foi fundido. Mas o candelabro de ouro não foi feito com moldes. Era um talento de ouro talhado com martelo e cinzel. Você vê a diferença? Os dois são ouro. Só que a obra de Deus é feita com martelo e cinzel, o trabalho da cruz. Mas a obra de imitação do inimigo é feita com moldes. Pense sobre isso. Então, o primeiro efeito da oração como amizade com Deus: uma tremenda apreciação de Cristo será instalada em nosso coração. Uma tremenda apreciação de Cristo. Nosso irmão também disse no início da reunião quão significativo foi o tempo que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Não é? Aí a pergunta é: por quê? Por quê? Nós ficamos melhores nessa manhã? Você veio talvez mais preparado? Talvez, você até tenha vindo mais preparado, ou pelo menos mais desejoso. Né? Mas por que o Senhor nos concedeu algo? Porque Ele foi apreciado. Quando Cristo é apreciado, oh, meus irmãos, quem o aprecia em primeiro lugar é o Pai dele. É o Pai Celestial. Quando Ele é apreciado por nós, o nosso coração está unido ao do Pai dele. E o nosso Pai Celestial. Então Ele concede a nós parte, porque o todo ia nos exterminar. Nós não suportaríamos. Mas Ele concede para nós um pouco do gozo que Ele, Pai Celestial, tem no Filho dele. Quando nós apreciamos o mesmo objeto, com O maiúsculo, o mesmo objeto que o Pai aprecia, então o Pai concede aos apreciadores um pouco da apreciação que Ele próprio tem por esse objeto. Santo, o Filho, a pessoa dele. Compreendeu? Ele compartilha conosco essa apreciação. Que coisa mais maravilhosa. Não é emoção, não é sensação, não é produção, promoção, não são louvores especiais que foram cantados. É o Pai compartilhando o quanto Ele ama o Filho dele. E como Ele tem prazer naqueles que têm prazer no Filho dele. Porque o Filho dele é o Filho do seu prazer. Meus amados irmãos, que o Senhor conceda mais disso para nós. Não percamos esse foco. O inimigo vai fazer de tudo e das maneiras mais sutis para desligar o nosso coração do Filho, colocando outras coisas no lugar dele.
usando a Bíblia, usando ensinos, usando movimentos, usando tudo, desde que nos distraiamos da apreciação do Filho. Então, me permita ler 2 textos sobre isso. Salmo 27. Primeiro efeito, então, da oração como amizade com Deus. Uma tremenda apreciação de Cristo. Salmo 27 diz assim, verso 4. Graças a Deus pela vida desse varão profeta chamado Davi, porque ele apreciou na sua medida, e olhe que foi uma medida anterior à revelação de Cristo. Nós vivemos uma medida posterior à revelação de Cristo. Ele viveu antes, não é? Ainda assim, sem dúvida, ele foi um homem que apreciava a relação ininterrupta com Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, não é? Mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000. Então, nesse Salmo 27:4, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, e não só peço, eu buscarei. Talvez, irmãos, alguns de nós peçam, mas será que temos buscado? O que envolve a busca? A busca envolve prioridade, a busca envolve tempo, a busca envolve energia, a busca envolve solitude. Qual é o pedido dele? Que eu possa morar na casa do Senhor. Você tem alguma dúvida que a linguagem de Davi é espiritual aqui? Irmão, Davi não era sacerdote. Se fosse literal, ele não tem sentido essa oração dele. Ele não podia entrar na casa do Senhor e exercer o serviço sagrado, no templo, a casa literal, física do Senhor. Não é? Ele não tinha nenhuma parte ali. Então é claro que ele está falando de uma experiência espiritual. Habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Não é interessante que há poucos versos no Novo Testamento, depois da revelação de Cristo, que trazem essa verdade com tanta clareza como colocada aí? Não é? Contemplar, habitar para contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, esse é todo o propósito da revelação de Deus no Novo Testamento. O Espírito Santo desceu para isso. O Senhor Jesus disse assim, ele me glorificará. E ele vai apresentar para vocês tudo que eu sou e tudo que eu fiz. Ele vos ensinará. Ele vai chamar a atenção de vocês para mim e para as minhas glórias. Ele me glorificará. Então, habitar, morar, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. 2 palavras juntas. Contemplar e meditar. 2 artes perdidas na nossa geração. A nossa geração não sabe nada do que é meditar, não sabe nada do que é contemplar. Só pela misericórdia do Senhor podemos aprender essa arte perdida, espiritualmente falando. Então vamos levar isso diante do Senhor. Senhor, eu quero ser alguém que medita. Comece a praticar isso e continue até que o Senhor venha no seu quarto secreto, na solitude. E você vai ver, irmão, que à medida que você avançar nisso, você vai carregar a solitude dentro de você como quietude. Você vai se envolver com as coisas normais do dia, mas seu coração está em silêncio, debaixo de suas asas. Você pode estar fazendo o que for, você tem uma relação direta e ininterrupta com Ele. Ele está te ensinando, Ele está falando, Ele está consolando. E a tribulação vem, bate na casa, e Ele está ali. E as luzes do mundo brilham e acendem, e Ele está ali. Guardados debaixo das suas asas. A apreciação de Cristo. Salmo 45, outro salmo maravilhoso. Salmo 45, 2, diz assim. Há também um cântico com essas palavras. Salmo 45, mais um salmo didático, um masquil. Salmo 45 diz assim, de boas palavras transborda meu coração, ao rei consagro o que compus, minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. O que então? O que esse habilidoso escritor tem para dizer? Tu és o mais formoso
dos filhos dos homens. Dos seus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Destacamos só esse verso, leia todo o Salmo. A apreciação de Cristo. Primeiro efeito da vida de oração, ou da vida de amizade com Deus, ou da vida de uma relação ininterrupta com Deus. Segundo, restauração integral do coração. Por que nós não colocamos isso lá no tema solitude? Porque é na medida que o nosso coração pratica a solitude, encontra o lugar do confronto e então do encontro, quanto mais isso é consistentemente praticado, então o nosso coração será plenamente restaurado. Nós não viveremos uma dicotomia. E, meus irmãos, a coisa mais danosa para um cristão, observe aqui, o mundo não sabe o que é isso. Sabe por quê? Ninguém que não pertence ao Senhor tem duas naturezas. Quem não pertence ao Senhor tem apenas uma natureza. É a natureza carnal, do homem natural. Mas quem pertence ao Senhor tem duas naturezas, não é? Nós fomos tornados participantes da natureza divina, mas nós também temos uma natureza que a Bíblia chama de carne ou de velho homem. E agora? Como vai ficar isso? Quem vai vencer? Então Paulo vai dizer assim, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é a palavra de Paulo para refletir as palavras de Jesus em João 15. O que é andar no Espírito? É permanecer em mim. Irmão, não há nenhuma distinção entre essas duas coisas. Então agora você já sabe o que é andar do Espírito. Não é tirar os pés dessa terra e quase que levitar. Não é? Não. Andar no Espírito é permanecer numa relação inquebrável com o Senhor Jesus. Então diz, permaneçam nessa relação e jamais satisfareis a cobiça da carne. Então, uma restauração integral do coração. Terceiro efeito, tão importante, particularmente nos dias que nós vivemos, percepção ou discernimento espiritual. Meus irmãos, porque tantas coisas se travestem com o nome de Cristo, se travestem como coisas cristãs, se travestem com o nome de Deus. 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, vai nos ajudar. Particularmente a nós, muito mais do que a Timóteo e a igreja de Éfeso, a qual Timóteo pertencia. Ele vai dizer assim, o Espírito afirma, não é uma possibilidade, né? Não é uma conjectura, é uma afirmação. 1 Timóteo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, está vendo aí? São os nossos dias. Alguns apostatarão da fé, por seguirem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está vendo, irmão? Aí a pergunta, onde esses espíritos enganadores e onde esses ensinos de demônios estão? No mundo? Sim, no mundo eles estão há séculos, não é? Mas Paulo está advertindo a casa de Deus, dizendo que alguns na casa de Deus irão apostatar, porque eles serão enganados por esses ensinos de demônios. Agora, como pode isso? Se o lugar da casa de Deus é o lugar da habitação do Espírito Santo. Como pode? Porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não significa que porque a casa de Deus é habitada pelo Espírito Santo, que ela não tem lugar para mais nada. Não se confunda não, irmão. Se a pessoa do Senhor Jesus não está entronizada, e se pelo Espírito Santo ele não tem encabeçado nossas vidas, relacionamento, reunir, então nós estamos cheios de brechas. E essas coisas vão penetrando e vão nos distraindo de Cristo. Ninguém apostata de um dia para outro. Apostatar é um caminho. Então, aí está o terceiro elemento, que será progressivo, na medida em que vivemos uma vida de intensa, inquebrável relação com o nosso Senhor. Discernimento. Há um versículo, você só registra aí, por favor, Filipenses 1, versos 9 e 10. Filipenses 1, 9 e 10. Queria chamar a atenção para algo ali. O termo original que Paulo usa naquele verso ali é uma oração de Paulo pelos filipenses, e ele pede a Deus, por aquela assembleia dos filipenses, que eles cresçam para aprender a discernir
essa é a ideia dessa oração, depois você leia, discernir entre coisas que diferem. Embora elas possam ser parecidas, ou até muito parecidas, mas elas diferem. Exatamente porque elas são muito parecidas, elas podem ser confundidas. Então a oração de Paulo em Filipenses 1, versos 9 e 10, é uma oração por discernimento espiritual. Então, nós só avançaremos em discernimento espiritual à medida que nossa vida de união com Cristo avançar. Ou vida de oração, como nós estamos dizendo. Uma relação inquebrável de amizade com Deus. Então, o terceiro efeito, discernimento. O quarto, tão importante agora para a vida coletiva, irmãos, em particular. A vida de oração, a vida de amizade com Deus nos dará um equilíbrio entre solidão, e agora não é solitude, é solidão mesmo, escute com atenção, solidão e comunhão. Porque se nós não aprendemos a viver uma vida a sós, nós nunca poderemos viver uma vida de comunhão. Nós nos aproximaremos da comunhão com coração inadequado. Nos aproximaremos da comunhão com exigências, cobranças, críticas e não com gratidão. Então, solidão e comunhão devem oferecer um equilíbrio perfeito. Quem não conhece solidão não está preparado para a comunhão. Mas quem não conhece o valor da comunhão não está preparado para a solidão. Então, esse é um equilíbrio fino, que na medida que avançamos com o Senhor, ele se torna uma realidade para nós. Deixa eu citar um exemplo. O apóstolo Paulo era um homem de comunhão, você não acha? 13 epístolas ele escreveu e ele cita pelo menos 70 nomes de pessoas nas suas 13 epístolas. Era um homem imensamente relacional. Alguns ele chama de meu amado, alguns ele chama de meu amado filho, né? Para alguns ele faz referências especiais, particulares, indicações, recomendações, né? Mais de 70 nomes em 13 epístolas. Sem dúvida ele era um homem de comunhão. Era um homem que amava os irmãos, era um homem que sofria pelos irmãos. Quando ele escreve, quando ele está com os presbíteros da igreja de Éfeso, naquele porto, em Atos capítulo 20, ele vai dizer assim: vocês sabem como foi que eu me portei entre vós, servindo ao Senhor com lágrimas, e exortando a cada um de vós publicamente e de casa em casa. Um homem de comunhão. Agora, esse homem foi lançado na solidão, não é? Muitos anos de aprisionamento, não é? E o que saiu de lá? 4 epístolas. As mais elevadas de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento. Daquele lugar de solidão, de aprisionamento, saíram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Não é maravilhoso? Um equilíbrio entre solidão e comunhão. Então, esse seria o quinto elemento. Terminamos com esses 5 efeitos. Agora, para caminharmos, avançarmos então para a nossa conclusão. 4 aspectos da prática da oração como amizade com Deus. Então vamos entrar de uma forma um pouco mais aplicada e pastoral nesse assunto. Número 1, a prática da oração como amizade com Deus, ela tem que incluir todas as facetas e recantos do nosso coração. Claro, meus irmãos, se nós vamos viver uma relação inquebrável com Deus, nunca uma relação assim pode ser formada se houver reservas. Você concorda? Muito simples entendermos por quê. Olhe para a vida conjugal. Nós podemos ter casais com 50 anos de casados. E eles são só amigos. Conseguiram ser amigos, já é muito, né? Porque alguns são inimigos debaixo do mesmo teto, né? Não é esse o propósito de Deus para a vida conjugal. O propósito de Deus para a vida conjugal é e tornar-se-ão os dois um. Esse é o princípio dominante da vida conjugal. Mas como tornar-se os dois um? Sem que haja uma exposição das vulnerabilidades, não é? Sem que as facetas da vida interior sejam alcançadas. E assim na nossa relação com o Senhor. Então, que sejamos encorajados, meus irmãos. Não corra de Deus, não corra dele
com as suas mazelas. Corra para ele com as suas mazelas. Porque ele é o único capaz de lidar com elas. Você se lembra uma figura que usamos também já aqui outras vezes? Quando você tem um jardim e ali tem uma rocha, quando você olha de fora, ela está ali ornamentando o jardim, flor do lado, paisagismo, aquela coisa tão bonita. Mas se você virar a pedra, o que tem debaixo? Vermes. Normal. Eles moram ali, são os vermes da terra. Eles fazem até o seu trabalho, não é? Mas não deixam de ser vermes. Ninguém gosta, né? Mas eles estão vivendo muito bem ali, porque eles estão sem luz. Então, espiritualmente falando, o Senhor não nos pede para lidarmos cara a cara com os vermes do nosso coração. Ele pede que nós levantemos a pedra e que deixemos a luz brilhar. Porque esses vermes não suportam a luz, eles são vermes das trevas. Você lembra que quando o Senhor foi chamar Lázaro de volta, o que ele disse antes? Tirai a pedra. Sabe, irmãos, sem dúvida, isso exemplifica um princípio espiritual. Enquanto nós estivermos com pedras tampando antros do nosso coração, que nós achamos que são reservas de prazer para nós, que nós não queremos nem que sejam vistas por outros, nem tocadas. Ah, meus irmãos, quantas mulheres cristãs casadas com maridos cristãos já sofreram por encontrar os seus maridos na madrugada vendo pornografia na internet? Os irmãos não têm ideia do número. Por quê? Porque as pedras estão tampando a porta do poço. E aquela pessoa está dizendo, aqui não, Senhor. Este é um recanto do meu prazer. E assim podemos fazer com muitas coisas. Você entende, irmão? E assim como muitos outros, a pornografia é um monstro. Nós só conseguimos lidar com ele à luz do Senhor. Salmo 43. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Tabernáculos, habitação com Deus. Então, graças ao Senhor, a prática da oração como amizade com Deus fará ou incluirá todas as facetas e recantos do nosso coração. Já citamos um texto também tão lindo com relação a isso, né? Jeremias 17:9. É o coração enganoso, é o coração desesperadamente corrupto, é o coração para o qual o Senhor pergunta, quem o conhecerá? Será que você conhece mesmo o seu próprio coração? Você conhece só a ponta do iceberg. Mas à medida que você estiver comigo, eu vou esquadrinhando o seu coração. E você não vai desesperar, você não vai se suicidar, você não vai ser internado num hospital psiquiátrico, na medida que você conhecer a profunda malignidade do seu coração, porque eu estarei junto com você. E à medida que dermos passo a passo em cada canto, você será restaurado. Esse é o processo da salvação de Deus nas nossas almas. Então, graças a Deus, irmão, na medida em que praticamos a vida de oração como amizade com Deus, realmente nós somos integralizados. Nós sabemos o que é esquizofrenia, psicicamente falando, né? A pessoa tem dois mundos, não é isso? Tem um amigo que não existe, conversa com ele, etc. Esquizofrênico, dividido em dois mundos. Pois a esquizofrenia espiritual, ela se tornou uma realidade quando Adão caiu. Quando o homem caiu, ele se tornou esquizofrênico espiritualmente. Vive em mundos diferentes. Só a obra do Espírito Santo pode integralizar o nosso coração. Sabe por que a vida do Senhor Jesus teve o impacto que teve? Porque ele era um homem integral. Então é dito dele assim, eles se maravilhavam da sua doutrina, porque ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Que eram os homens dedicados à lei, à palavra, conheciam trechos de cor, mas não tinham autoridade, porque o coração deles não era um coração integral. Sabe, irmão, está aí mais um elemento que seria muito bom que nós levássemos diariamente diante do Senhor em oração. Cada manhã que você acordar e for para o seu cantinho secreto, peça ao Senhor, Senhor, eu quero ser um homem integral,
que meus pensamentos, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, esse é o primeiro efeito da vida de oração como amizade com Deus. Integralização. Todas as facetas e recantos do nosso coração são incluídos. Segundo elemento. Vamos citar 4 deles e concluímos. O segundo. Para buscar ajudar a todos nós. A vida de oração como amizade com Deus, ela é praticada com orações simples, breves. Queria ler para você algo que alguém escreveu sobre isso, antes de explicar melhor o que isso significa. Olha o que alguém escreveu. Quando você orar, não procure se expressar com palavras extravagantes. Às vezes, até mesmo em orações na reunião, nós ouvimos coisas assim, né? Às vezes, umas palavras são usadas que você precisava de um dicionário aqui para ver o que o irmão está querendo dizer com aquilo que ele orou, né? Então, não procure palavras extravagantes. Para quê? Nós vamos impressionar a Deus ou nós queremos impressionar os irmãos? Qual que é a intenção, né? Então, não busque palavras extravagantes, pois quase sempre são as frases simples e pequenas de uma criancinha que o nosso Pai Celestial acha mais irresistíveis. O que você prefere, ouvir um discurso de um adulto sobre um tema ou ouvir o balbuciar do seu bebezinho, que mal sabe o que está falando? Né? Ele continua assim, não se esforce muito em falar, para que a busca por palavras não distraia sua atenção da oração. Não é muito prático? Você vai para o seu lugar de solitude. Em primeiro lugar, você tem que entender que você não foi para falar, você foi para ouvir. Ouvir o Senhor através de sua palavra. Ouvir o ensino da unção interior. Não é? Mas, quando for falar, não busque por palavras que lhe distraem a atenção da própria oração. Isso parece como cheirar um incenso. Né? É verdadeiro no louvor, a mesma coisa. Quando nós oferecemos algo ao Senhor, nossas palavras de admiração, de apreciação, de adoração, elas são para Ele. Elas não são para ser aspiradas por nós. Se nós estamos num ambiente de louvor, de adoração, e nós mesmos estamos absorvidos com o significado daquilo que estamos oferecendo a Deus, então isso é estranho para o Senhor. Porque o incenso é para Ele. E nós só temos o gozo desse ambiente de adoração por consequência, como já explicamos. Porque o coração de Deus está agradado, está satisfeito, Ele compartilha conosco algo da sua satisfação. Compreendeu a diferença, irmão? E a mesma coisa com relação à oração. É um perigo nós nos apaixonarmos pela nossa própria voz e nos apaixonarmos pelas nossas próprias palavras quando nós estamos orando. Então, esse irmão ainda disse algo mais. Uma única frase nos lábios de um publicano, qual foi a frase dele? Ele batia no peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, um pecador. Uma única frase nos lábios de um publicano foi suficiente para que ele alcançasse misericórdia. Pense nisso. Um pedido humilde, cheio de confiança, foi suficiente para salvar um ladrão na cruz. Não é? Não foi uma longa oração elaborada. A tagarelice na oração subjuga a mente a fantasias, devaneios e dissipação. Muito importante. Particularmente quando estamos juntos. Nós devíamos aprender coletivamente a fazer orações simples e breves, tocando a impressão espiritual que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nós chegamos a fazer oração que explica a Bíblia para Deus, não é? Então, tagarelice na oração. Mais um elemento ainda do texto. Por sua natureza, são as palavras simples que tendem a concentrar a atenção. O professor sábio sabe disso. Quanto mais tagarela ele for, mais ele bagunça tudo que ele quer ensinar para os seus pupilos. Quanto mais direto, simples, objetivo, claro ele for, mais eles aprendem. Né? Assim é na oração.
E, terminando o texto, olhe que lindo, irmão. Quando você encontrar gozo ou contrição em determinada palavra da sua oração, pare nesse ponto. Entendeu o que esse irmão quis dizer? Porque, de modo particular, e isso é tão frequente, graças ao Senhor, o Espírito Santo reforça notas quando nós estamos orando. Porque, meus irmãos, quando nós estamos orando, nós não estamos ensinando nada para Deus, nós queremos aprender dele. Nossas orações fluem daquilo que nós não somos. São as respostas dele que nos fazem ser o que nós somos. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Então, na vida de oração, seja na solitude ou seja na vida de amizade com Deus, na vida de oração, quando nessa relação uma nota foi destacada pelo Espírito Santo, pare naquele ponto, porque ele quer te falar algo sobre aquilo que foi tocado. Ele é que puxou essa ficha e ele quer que você se mantenha ali. Ele vai falar algo sobre aquilo ali. Então pare. Você não tem que seguir com a oração elaborada. A sua oração não tem que ter princípio, meio e fim. Não é? Quando você relaciona com a sua esposa, é assim? Sua conversa com a sua esposa, todos os momentos tem princípio, meio e fim? Não. É uma relação, uma troca de comunicação, de sentimentos, de partilha. Por que não é assim com o nosso Deus e Pai? Não é? Então, oração é uma vida de relação com Deus. Agora, estamos concluindo. Terceiro elemento, de imenso valor. Aprender a orar as Escrituras. Meus amados irmãos, orar as Escrituras é uma das coisas mais lindas que nós podemos fazer. Porque quando nós usamos nossas próprias palavras, elas tantas vezes se mostram tão inadequadas. Mas quando você se coloca na solitude, com algo que o Senhor destacou no seu coração, da palavra, e você vai orar as Escrituras, então você está orando a palavra de Deus. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele amplia o significado, a profundidade espiritual daquilo que você está orando. Você sabe que santos do passado entenderam que isso era uma verdadeira prática, não sabe? Não sabe? Sim. Orar as Escrituras. Por isso eles enfatizavam tanto o fato de encher, tocar no seu coração a palavra, que aliás, não foram eles, é o que a Bíblia ensina. Habite ricamente, ricamente, não é em conta-gotas, não é uma porçãozinha aqui, outra porçãozinha ali. É habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não sei se já citei para os irmãos aqui uma experiência para aplicar mais isso ainda, de irmãos de fora daqui, irmãos de Cuba, que visitamos várias vezes. Quando a Revolução Comunista atingiu o país, como em qualquer outro lugar, acabaram-se os locais de reunião. E eles só permitiram que os locais de reunião cristãos prosseguissem se aqueles líderes se submetessem aos ensinos comunistas. Então, alguns lugares prosseguiram, desde que a mensagem fosse coerente com o ensino comunista. Imagine isso. Então, alguns líderes, pastores, aceitaram isso. E algumas assembleias continuaram, então, abertas. Então, aí vem o Senhor. E o Senhor agiu dentro de uma universidade, levantando ali uma irmã e sua mãe. Sua mãe abrindo a sua casa e aquela irmãzinha, uma universitária na época. E o evangelho começou a ser pregado discretamente dentro daquela universidade. A tal ponto que um próprio professor, membro do Partido Comunista, creu no Senhor. E esses irmãos começaram a se reunir ali, e hoje, apenas em uma cidade, a sua regiãozinha menor, a micro-região, são em torno de 3.000 irmãos se reunindo em mais de 150 casas naquela ilha. E o ponto que eu queria chegar é o seguinte: quando a história estava mais lá atrás, eles não tinham Bíblias. Todas as Bíblias foram confiscadas. Então, de alguma maneira, uma Bíblia foi encontrada. E sabe o que eles fizeram? Partiram a Bíblia em pedaços e distribuíram entre os jovens. E cada um deles ia memorizar uma parte dela. Porque se eles perdessem essa Bíblia, se ela fosse confiscada, ela estaria dentro deles. Então, sabe o que eles faziam? Jovens. Eles se reuniam nos trilhos de trem,
porque é o lugar mais escuro daquele país, que é pouco iluminado, aliás, né? Então eles iam para esses trilhos de trem. Nessa cidade, inclusive, tem uma linha férrea. E eles iam para lá à noite, para estarem bem escondidos, e eles iam compartilhar, recitar, ouvir e falar as Escrituras. Meus amados irmãos, nós não sabemos, mas poderão vir dias em que nós não mais teremos esse livro nas nossas mãos. Mas se ele está em nosso coração, ninguém o pode tirar de lá. Nós continuaremos a nos alimentar dessas palavras. Então, que o Senhor nos estimule, que o Senhor nos encoraje a orar, a estocarmos as Escrituras no nosso coração e orarmos as Escrituras. Então, olhe que texto lindo que o irmão escreveu sobre orar as Escrituras. Preste atenção, por favor. Quando, por exemplo, passamos 20 minutos sentados na presença de Deus com as palavras, 2 pontos. O Senhor é o meu pastor. Somente. E tudo isso. O Senhor é o meu pastor. Quando nós passamos 20 minutos sentados na presença de Deus com essas palavras, essas palavras, porque são palavra de Deus, elas lentamente constroem em nosso coração um pequeno ninho para si mesmas. E ali ficam o restante do nosso dia atarefado. Não é maravilhoso? A palavra de Deus tem poder para construir um ninho para si mesmas dentro do nosso coração. Então, nos envolvimentos e desafios da vida diária, a palavra construiu um ninho, dizendo assim: eu sou o teu pastor. Para alguns, por exemplo, o Senhor pode dizer assim: eu sou o teu provedor. Então, nos desafios da vida diária, Ele nos livra da ganância, da avareza, do atropelamento, do buscar coisas, do correr atrás do vento, porque as palavras se aninharam no nosso coração. Eu sou o teu provedor. Compreende, irmão? Esse é o poder da palavra de Deus. Então ele continua assim: até enquanto falamos, estudamos, cuidamos do jardim ou construímos alguma coisa, a oração continua em nosso coração. Vida de oração, vida de amizade com Deus. Enquanto estudamos, cuidamos do jardim, falamos ou construímos alguma coisa, a oração continua em nosso coração e nos mantém conscientes da orientação onipresente de Deus. Você compreendeu a diferença aqui? Então, é um assunto espiritual, sobretudo, acima de ser um assunto intelectual. Você pode estar realizando uma tarefa, como é dito aqui, cuidando do jardim, realizando alguma coisa, mas porque é um assunto espiritual, e a palavra de Deus é espiritual, então ela alinhou-se no seu espírito e ela permeia tudo que você faz. Compreendeu a diferença? Então não é uma questão de estar mentalmente consciente do Senhor o tempo todo. Você pode ter que estar mentalmente aplicado a alguma coisa. Mas lá está a palavra do Senhor que opera espiritualmente no seu espírito humano, mantendo um ninho para si mesmas. De tal modo que os desafios vêm e encontram o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele conclui assim: o exercício agora, então, não é dirigido para uma percepção mais profunda do que significa chamar a Deus de nosso pastor. Não é uma análise do versículo, o Senhor é meu pastor, o que isso significa, né? Não é aí que está o foco. Mas para a íntima experiência da ação pastoral do Senhor em tudo que pensamos, dizemos ou fazemos. Então, uma ilustração, um lindo texto sobre esse fato de orar a palavra. A importância de estocar a palavra em nosso coração e orar a palavra. E o último item, concluímos. Essa prática da oração
como a amizade com Deus, ela inclui então uma última coisa. Ela despertará em nós, porque é uma vida de relação inquebrável com Ele, então ela despertará em nós um anseio pela face de Deus. Queria concluir com os irmãos, o livro de Salmos deve estar aberto ainda aí, né, na sua Bíblia. Olha o Salmo 42, o que diz. Salmo 42. É outro masquil, outro salmo didático, agora dos filhos da cruz, os filhos de Coré. E é dito assim: como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sabe, irmãos, vamos parar aqui um pouquinho. Essa expressão é muito linda para cânticos. Mas que o Senhor gere um anseio em nosso coração, que ela ocupe a cidadela do nosso coração. Que seja realmente uma verdade para nós. Então vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, eu quero ter o coração dessa corça que suspira por Ti, como suspira pelas correntes de águas. E então ele continua: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E olha essa pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, irmãos, a vida de oração, embora ela signifique uma permanência na presença de Deus, ela sempre irá suspirar por algo mais. E qual é esse algo mais? A face. Amados, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, a face de Deus. Quanto mais vivermos essa vida de relação inquebrável com Deus, vida de oração, mais o Maranata será sonoro em nossas vidas e permeará todas as facetas de nossa vida. Nós vamos aprender o que significa fazer negócios em função do Maranata. Então a luz vai se acender e vai dizer: seja cuidadoso, preste atenção, não se envolva aqui, não dê passo mais, ou seja lá o que for. Né? E assim vale para todas as outras coisas. Relacionamentos, a mesma coisa. Porque, meus queridos irmãos, a nossa cabeça, intelecto humano, ele anseia por muitas coisas, mas o nosso coração anseia por uma coisa só. E se não pudermos responder ao Senhor com esse anseio do nosso coração, nós viveremos vidas tão medíocres, tão superficiais, pequenas. Então, concluindo, um textozinho e vamos terminar. Mais um pequeno texto. São pérolas, sabe, meus amados irmãos? Pérolas da vida da igreja. Irmãos que realmente conheceram o que significa habitar na presença de Deus. Esse irmão diz assim: ó Senhor, pensar sobre Ti, estar fascinado por ideias e por discussões teológicas, sentir-me empolgado com histórias sobre espiritualidade e com pensamentos e ideias a respeito da oração e da meditação, tudo isso pode ser meramente uma expressão de ganância, como se fosse um desejo louco por alimentos, por posses ou por poder. Muito verdadeiro. Tem pessoas que são gananciosas por poder e por posses. Tem outras que são gananciosas por especulações, conhecimento, divagações, discussões. A cada dia eu vejo novamente que só Tu podes me ensinar a orar. Lembra que os discípulos pediram para o Senhor? Porque viram a vida dele, a vida de oração, de relação inquebrável com Deus que ele vivia. Eles disseram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. A cada dia vejo que só Tu podes me ensinar a orar. E só Tu podes me permitir habitar na Tua presença. Não é estar aqui ou ali, é habitar na Tua presença. Nenhum livro, nenhuma ideia,
nenhum conceito e coisa nenhuma poderia fazer com que eu me aproximasse de ti. A menos que tu permitas que esses instrumentos tornem-se um caminho para ti. Isso inclui a própria Bíblia. Não é a Bíblia em si que vai nos levar à presença de Deus, mas ela é, sobretudo, o caminho, porque são as palavras de Deus, para nos conduzir à presença imediata de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos concluir por aqui. Solitude, silêncio do coração, quietude e oração incessante. Orai sem cessar. Que o Senhor nos ajude a compreender esses princípios na presença dEle, porque nós os carregaremos em tudo o que nós fizermos. E nada terá valor se essas coisas não forem aprendidas. Só agitação. Vamos concluir orando juntos, entregando isso ao Senhor. Obrigado, querido Pai Celestial, porque apraz teu coração em apresentar teu Filho a nós, de forma tão cativante, que, por causa desse teu amor constrangedor, temos sido conquistados e atraídos por ti. Obrigado, porque realmente não há nada, ninguém como tu. Abre os nossos olhos para que te vejamos com mais clareza, te amemos com mais ternura e te sigamos mais de perto. Esses dias tão confusos, difíceis e desafiadores que vivemos, pedimos ao Senhor que estenda suas asas sobre nós. Guarda os teus santos, os teus fiéis. E, Senhor, nos ensina a habitar à sombra das tuas asas. Senhor, dá a nós um intenso pela tua palavra e, sobretudo, um apreço inigualável pela pessoa do Senhor. Sê conosco, Senhor, de tal forma que o Senhor todos os teus rivais, competidores no nosso coração. Obrigado porque o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar imaculados diante da sua glória. Louvado seja o teu bendito nome. Guarda nossas vidas pessoais, mas também guarda as assembleias aqui representadas. Senhor, queremos ser para ti, não um palácio de Caifás, mas uma Betânia. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos como um fiel testemunho para o teu nome. Glorifica-te em nós, assim te pedimos, muito agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.